Boa noite aos nossos associados e às nossas associadas. É com uma imensa satisfação que nós estamos aqui nessa sexta-feira, finalizando já a programação do mês da advocacia, com essa live sensacional, aqui na companhia do nosso amigo Cagé, do nosso querido ex-presidente Renato Cury, que nos deram o prazer de, nessa noite, trabalhar os pontos que podem ter conexão entre a cozinha e o planejamento sucessório de um escritório. É com imenso prazer que eu recebo todos vocês. Nós estamos aqui na casa do Cagé, que agradavelmente nos recebe nessa noite, que vai cozinhar para nós aqui, nos passar todas essas receitas que vocês já tiveram acesso. Mas é importante eu frisar que, para que nós pudéssemos estar aqui, toda a nossa equipe está devidamente testada, tomamos todos os protocolos de segurança, para que essa fosse uma atividade dentro de todos os parâmetros de segurança por conta da Covid-19. Nós mesmos, também testados todos, todos, né? Todos testados, inclusive todos aqui da Casa do Cagé tiveram essa grande generosidade de também testarem em prol da segurança de todos nós. Então, já agradecendo o Cagé e o Renato, enfim, advogados brilhantes e conhecidos de vocês, o Cagé que milita há muito tempo na área do contencioso e também na área das fusões e aquisições, não é, Cagé? Exatamente. E que conhece tudo de planejamento também, de escritório, do dia a dia, da advocacia. E também o Renato aqui, nosso ex-presidente, sempre um grande prazer poder encontrar o Renato. Foi nosso presidente durante 2 anos, conhece um homem também que tem a mão no contencioso, atua no escritório de advocacia também, tem a lida do dia a dia da advocacia, e que vai aqui agora, junto com o Cagé, também fazer esse contraponto, né, Cagé? Vamos lá, né? O que será que a gente tem em comum entre uma receita? O que você preparou para nós hoje, Cagé? Qual é a surpresa? Olha, Vivi, o gostoso é isso, né, Renato? Que a gente conversou sobre isso, né, Vivi? Assim, pô, que a gente começou a ver a interconexão que tinha realmente da culinária e do planejamento mesmo no escritório. E então nós vamos começar hoje com um risoto ao limone e fazer uma cotoleta, né, que é uma bisteca à milanesa. Pronto, vamos falar assim de porco à milanesa, né? São um prato tipicamente italiano, tudo isso, e é muito gostoso e muito fácil de fazer. Então, essa que é a nossa ideia hoje aqui com vocês. Muito bacana. Assim como o direito, a fonte vem da Itália, né? Exatamente. Renato. Primeiramente, acho que boa noite a todas e a todas que nos acompanham nessa noite, nessa experiência incrível. Para mim é muito gratificante estar de volta depois aí de deixar a presidência em dezembro, entregar o bastão para a Viviane, que tem conduzido a associação de forma irretocável. É sempre um prazer estar junto dos amigos. E mais ainda do Cagé. Cagé e eu tivemos oportunidade, o Cagé, então, presidente do CESA, e eu da ASP, vivemos batalhas em prol da advocacia juntos, sempre de mãos dadas, na busca de um esforço comum. Enfrentamos, né, Cagé, o desafio da Covid-19 em 16 de março lá de 2020, quando ninguém sabia o que ia acontecer, todo mundo desesperado, como fazer, como trabalhar. E a gente ali, né, Cagé, de forma incansável, Renato Silveira do IASP também, exatamente, à frente. Eu acho que nós aí, durante o ano passado, os desafios foram enfrentados e estamos aqui hoje, graças a Deus, todos bem, com saúde e aqui numa oportunidade ímpar, para a gente poder falar um pouco dessa interconexão, né, da cozinha, do escritório de advocacia. As pessoas, muitas devem estar pensando, bom, esse pessoal acho que está realmente maluco, né, de querer fazer essa interconexão da cozinha e dos escritórios. Mas, gente, tem tudo a ver. E como o Cagé falou, e a Viviane, nós tivemos várias reuniões para fazer uma pauta, e vocês não imaginam, né, a quantidade de situações nas quais existe essa correlação. Então, cada vez mais a ideia aqui nessa noite é a gente trazer, aproximar e falar também para o jovem advogado, aquele que está aqui começando, que tem aquelas dúvidas, como trabalhar, como fazer. Então, a gente vai estruturas pequenas, estruturas grandes. O Cagé, né, é sócio de um dos maiores escritórios do Brasil, então está acostumado nessa grande estrutura. Eu passei por uma grande estrutura, hoje estou numa pequena estrutura, Viviane também, hoje numa estrutura. Então, ou seja, nós temos aqui experiências para compartilhar com vocês. E o Cagé, ele une as duas partes aí. Então, o Cagé conhece a cozinha como ninguém, é um cozinheiro, um chefe de mão cheia, e vai nos prestigiar hoje aqui com essa sua, né, vocação culinária. Então, eu acho que vale a pena a gente falar o seguinte. Você lembra que nós, lá em 2019, com o Fogaça,
Você lembra da Eliane Girão? Eliane Girão. Foi muito legal que nós fizemos um semelhante a esse. A Eliane, ela promoveu a Eliane Girão, que é muito. Que eu acho que vale a pena a gente lembrar das coisas boas. Né? A Eliane, infelizmente, nos deixou, tudo isso. E ela fez também ela fez uma dessas, só que ela chamou o chefe Fogaça. Exato. E aí chamou o atrevido aqui, eu, o Stanley, a Roberta, vamos lá cozinhar junto. Umas 200 pessoas a gente cozinhou aquele dia. E foi uma experiência. Ali a gente já começou a vislumbrar. Então, ou seja, as experiências estão aí para ser vividas. Eu acho que, mais uma vez, a ASP trabalhando de forma disruptiva, para trazer algo novo, inovador, para a gente tentar sair desse mesmismo. Obviamente, a sociedade está se transformando, né? Nos últimos anos, aí, a pandemia trouxe uma série de novos desafios e nada melhor do que a gente poder falar sobre esses desafios do futuro dentro de uma cozinha. Então, vamos lá, né, Cagé? Acho que é muito legal estar aqui hoje e agradeço mais uma vez o convite na pessoa da nossa sempre presidente aqui, Viviane Girardi. Cagé, obrigado mais uma vez por abrir as portas da sua casa e aqui é um motivo de orgulho para a gente estar junto. E você sabe, né, Renatão, aqui a Vivi falou de todos os cuidados que nós estamos tendo, né, com a Covid e tudo isso, que é quantas pessoas nós vimos aí que foram vitimadas pela Covid e tudo isso, e nós realmente tivemos essa preocupação. E uma coisa muito legal, estar recebendo vocês aqui em casa hoje, depois de 1 ano e meio, é a primeira vez que eu recebo efetivamente um número maior em casa, que normalmente quem vem assim, vem minha mãe, assim, nos finais de semana, que eu trago a minha mãe, o meu irmão. E hoje eu estou, assim, expandindo mais a minha família junto com vocês aqui. Que bom. Então está sendo um negócio muito legal mesmo. Obrigado, viu, pela oportunidade. Nossa, agradecemos. E acho que dá para a gente também registrar, né? O Renato falou da atuação de vocês dois já o ano passado, à frente das 2 instituições. Eu acho que vale também a gente fazer menção, né, Cagé, a recente conquista que as entidades da advocacia tiveram agora. IASP, CESA, ASP, a Ibratemp e o CINSA junto conosco também, Conselho Federal, também o IAB, nessa conquista que foi o veto, né, Cagé? Exatamente, presidencial da MP 1040. 1040 para a manutenção da sociedade simples no ordenamento jurídico. Então, assim, acho que mostra também que também, assim como uma refeição, né, Cagé, é feita a advocacia atuou a muitas mãos e todo mundo colaborando, foi também um trabalho muito, muito bacana. Mas vamos lá, e a nossa receita? Vamos lá, então nós vamos começar, então, primeiro falando para vocês aqui, a receita é ótimo, né? Porque quando fala da receita, eu quando comecei com esse negócio de brincar na cozinha, fazer já faz alguns anos, mas aí eu tive que começar a me organizar um pouco mais, né, efetivamente, porque assim, o negócio era meio empírico de fazer, eu falei, não, eu preciso conhecer um pouco mais. Quando você vai se dedicar a uma coisa, Renatão, na nossa vida profissional, né? Exato. Quando a gente começa a nossa vida profissional, a gente precisa buscar uma boa formação, um bom estudo. E aí eu comecei a buscar. Na hora que eu falei, não, eu vou me dedicar mais a esse negócio da cozinha, assim, mesmo sendo um hobby. Não, o meu hobby é cultivar amigos. Né? A cozinha é uma desculpa para aproximá-los. Eu sempre falo isso, né? E ali eu tive que me organizar, inclusive com as minhas receitas. Então, Vivi, quando você falou assim, e a receita, como é que eu faço? Então, gente, nossa receita aqui, nós vamos começar do risoto ao limone. Nós vamos fazer a receita calculando o quê? Para mais ou menos 4 pessoas. É isso que eu vou fazer aqui com vocês hoje, tá? Então, o que é? Então, são 4 porções de arroz. Como que eu calculo a porção do arroz? Esse é o primeiro desafio. A mão? Na mão. Porque a mão é o tamanho do estômago e o tamanho do coração, como falam os italianos. Então, você calcula o tamanho, a quantidade de arroz, você vai tomando ele e põe outra coisa. Na hora que eu for começar a fazer, vocês vão ver. Então, são 4 porções de arroz, mais ou menos 1,5 litros de brodo, né, de legumes. Aqui eu fiz previamente, porque não ia dar tempo de fazer aqui hoje. Mas é muito simples. Nada de usar cubinhos, essas coisas. Uma cebola. Tudo natural. É tudo natural, que é muito simples. Pega uma cebola, uma cenoura, salsão, batata, um tomate, panela, água, tudo cortadinho, cortado em pedaços grandes, grosseiramente, não precisa ser pequenininho, uma cebola, cortado, deixa lá, 30 minutos, pronto, você está com um caldo fantástico, natural, sem problema de sódio, sem nada, e que fica fantástico. E se sobrar, você pode congelar ainda em cubinhos e usar depois, viu, Renatão? Isso aqui é bom, né? Uma taça de vinho branco, raspas de limão e o caldo do limão siciliano, que eu já deixei tudo previamente preparado aqui para a gente, tá? Azeite, uma colher de queijo parmesão ralado, sal e pimenta do reino moída na hora e a gosto, salsinha, hortelã, alecrim e rodelas de limão siciliano. Bom, esse é o nosso aqui do risoto ao limone. E a cotoleta, né?
cotoleta de maiale, que nem eles falam na Itália, né? Sim, Ok, é o uma nosso italiana aqui. Você está vendo, né, Renatão? Eu estou me arriscando aqui. Eu, um português. Não. Eu sou português, eu tenho a cidadania Cidadania portuguesa portuguesa. também. Você tem um AB, Exato. Eu ele tenho, tem inscrição, entendeu? Eu tenho Inscrição. tudo ele é um advogado português também. ali, mas então nós fazendo hoje aqui então a cotoleta de porco, vou falar de porco mesmo. O que é a cotoleta? É a bisteca, né? Vamos falar assim, é a bisteca com osso. Na realidade é a forma do corte dela. E hoje aconteceu uma coisa curiosíssima. Lembra que a gente falou de improviso? O que pode acontecer, que é o que acontece na nossa vida profissional, né, Renato? A testemunha que não aparece, né? Açougue que eu sempre vou. O que aconteceu? Eu fui comprar. Não tinha hoje o porco. Comprei uma bisteca normal, tradicional, e ali eu fiz o corte dela como se fosse uma cotoleta para poder dar certo ali também. Mas é muito simples, tá? Suco de limão, dente de alho amassado, sal e pimenta do reino a gosto. E ali, um pouquinho de farinha de trigo, ovos, farinha de rosca e também depois aí um pouquinho, ali é o pulo do gato que eu vou mostrar para vocês, que é a raspinha do limão. Quando você está fazendo na farinha de rosca, você rala um pouquinho da casca do limão, porque é isso que dá o gostinho diferente. Mas isso nós vamos ver na hora que a gente for fazendo aqui. Mas, Cajé, aqui a gente consegue tirar uma primeira conclusão de tudo que você falou. Olha a quantidade de informações que você trouxe, o planejamento que você não teve, né? A disciplina para você chegar nesse ponto da raspa do limão. Então, ou seja, isso mostra etapas, né? que as etapas houve, né, por sua parte, né, um desenvolvimento, né, nesse prato, um aperfeiçoamento nesse prato, e hoje você consegue, né, de alguma forma, compartilhar essa tua experiência aqui e está trazendo para todos nós. Num escritório de advocacia, também não é diferente. Você vai começar um escritório de advocacia, aquela pessoa que está querendo começar, por onde você vai começar? Qual é a área que você vai atuar? O que você sabe fazer? Como você sabe fazer? Como é que você vai cobrar do seu cliente a sua habilidade? Primeiramente é isso. Não adianta a gente chegar aqui e pedir para você fazer um prato que você não consiga, que você não tenha uma familiaridade. Eu não faço doce. Exato. Por exemplo. E tem uma coisa bem bacana aqui, que logo no começo, e eu acho que dá para a gente linkar também, que o Cajé ligou para Renato e para mim, perguntando se nós comíamos né? Se não tínhamos nenhuma restrição. Conhecer o cliente. Conhecer o cliente, exatamente. Ou seja, vem uma preparação antes, que é entender qual que é o que eu vou oferecer para o meu cliente, né? Qual que é a expectativa do cliente, né? Quantas vezes você vê isso no seu escritório, que você precisa entender qual que é a expectativa do cliente na hora que te procura. E a minha preocupação foi essa, eu vou recebê-los aqui em casa, eu preciso saber qual a expectativa. Eles gostam? Sim? Não? O que nós podemos fazer? E que também que o tempo permitia, né? Que nós temos uma hora aqui para fazer essa live. Então, né? esses cuidados todos que eu acho que são muito interessantes e que a gente pode trazer isso para quando a gente vai lá para o dia a dia do escritório, né? Não só o planejamento do processo em si, mas o planejamento de como o escritório também funciona, né, Renato? Não, em todas as áreas. Então, você precisa ter uma área administrativa, muitas vezes, de suporte. Se você é um advogado que está trabalhando sozinho, como é que você vai fazer dentro, né? As cozinhas hoje, você tem os chefes que muitas vezes trabalham em equipe. Você também tem escritórios que trabalham em equipe, que tem toda uma estrutura. Outros cozinham sozinhos. Então, hoje, da mesma forma... sozinho. Então, aqui é o exemplo. O Cajé fez todo o preparo, ele fez sozinho. Obviamente, os advogados que trabalham sozinhos, eles também vão ter que trabalhar e olhar todo esse planejamento. Planejar para isso. Planejar para isso. Senão não faz. Porque senão não vai quebrar a cara. Porque, ou seja, se você não olhar e não souber aquilo que o teu cliente espera como expectativa, dar o atendimento esperado, né, com a qualidade. O Cajé falou uma palavra importante. Conhecer o cliente. Conhecer o cliente não só, se preparar, estudar. Então, você aqui deu a dica da raspa de limão. Não foi à toa. Isso foi um processo de conhecimento que você desenvolveu ao longo do tempo. Quantas vezes você não fez esse prato para conseguir aperfeiçoar e chegar nesse momento? Exatamente. Então, da mesma maneira, se um cliente procura você, um advogado recém-formado, para fazer um contrato, você vai fazer o contrato, mas você vai ter um trabalho um pouco maior, você vai pesquisar, você vai buscar para entregar um trabalho de excelência e qualidade, atender bem aquele cliente na primeira vez, causar uma boa impressão, porque certamente ele vai voltar. Ele vai gostar do seu trabalho e vai voltar. O melhor marketing é esse, né, Vivi? Eu espero cozinhar direitinho para vocês aqui, para vocês voltarem, entendeu? Você tem que encantar. Você vai encantar. Exatamente. A palavra é o encantamento. É o que acontece muitas vezes num restaurante, né? O cliente vai, não se satisfaz com o prato, não retorna, né? Então... Atendimento. É atendimento. E aí, isso também é super importante. Não conhecer as necessidades do cliente. Então, muitas vezes, você vai num restaurante,
poxa, eu tenho uma necessidade especial de locomoção, por exemplo, e não é assim, Preparado. não é preparado para isso. O que acontece? A sua experiência foi péssima. Você vai retornar? Não. Vai. E o que você vai dizer, eventualmente, para Você vai procurar a concorrência. Ou você também, o marketing boca a boca também é importante. Poxa, eu fui lá... É o que funciona, acima de tudo. Nós sabemos disso, na nossa vida profissional, a maior parte... Você sabe que tem um estudo agora eu esqueci, da Associação de Marketing ligada à advocacia nos Estados Unidos, que eles têm exatamente um estudo sobre isso, que o melhor marketing do advogado não são as publicações, as revistas e etc. Mas sim é fundamental o quê? A experiência anterior. Sim. É isso que marca, é isso que faz, é isso que o cliente retorna, é isso que ele te traz outros clientes. Então, a experiência é tudo, né? E não só, né, Cajé? Acho que além da questão da experiência, para você conseguir adquirir essa experiência, exige dedicação, exige estudo, exige comprometimento, exige excelência. Paciência também, né? As pessoas não podem querer ficar... O prato não fica pronto em 10 minutos, né? Não. Tem uma necessidade para você também ficar... Os pães. Eu fiz os pães hoje, para gente. O que é? São pães que eu fiz aqui, é pão de fermentação lenta. Comecei ontem a fazer o pão, para misturar, fazer com calma, misturar a massa. E ele foi fazendo. É um trabalho que você tem que fazer. Um processo de fermentação. É um processo de fermentação para poder... Demora. Que demora. E ainda mais porque esse aqui é com o Levan, que foi meu irmão que fez. Meu irmão que me ensinou, que está me ensinando as técnicas dos pães. É que a gente tem que buscar na informação. Para o jovem também, sem né, dúvida, Renato? Sem dúvida. O jovem também saber que tem um tempo de maturar, que tem um tempo da advocacia, que são alguns anos que a gente precisa também, que paciência e perseverança. Muitas vezes exige, eu acho que a gente vive num momento dessa questão, né, da rapidez, da necessidade das coisas acontecerem muito rápidas, porque essa juventude já nasceu na era da internet. Exatamente. Então, e as informações surgem e vêm de uma forma muito rápida e muitas vezes eles acham que profissionalmente as coisas vêm acontecer dessa mesma velocidade. E não funciona assim. Você acabou de dar o exemplo. 12 horas para fermentar um pão, muita paciência, muito tempo, e que faz parte desse processo. Na realidade, foram 18 horas de fermentação. Pão. Com essa qualidade, né? Essa é a diferença. Exatamente. Né? Então, acho que tudo isso é importante. Essa é uma mensagem, especialmente para o jovem, que precisa ser, né, utilizada na questão do desenvolvimento profissional. O aperfeiçoamento, ele depende dessa dedicação e do tempo. Eu faço charcutaria. Charcutaria é o quê? Eu faço linguiça em casa. Eu faço essa linguiça aqui que foi feita em casa. Que vocês já experimentaram. É bom a gente falar para a nossa audiência que aqui tudo que está nessa mesa... Eu só não fiz os queijos, mas um dia ainda vou aprender. Ainda vou aprender. É produção do Cajé. Aliás, ele tem um Instagram, na Cozinha com o Cajé, na Cozinha do Cajé, que eu recomendo a todos que já passem a segui-lo lá, que ele dá as dicas de receitas e todas as receitas muito fáceis, né, também, Cajé, Exatamente, né? Essa que é a ideia. Porque aí a gente fala uma coisa, Renato, comunicação. O que aconteceu? A minha filha, logicamente, uma nova geração, ela falou, pai, você não pode misturar a sua vida profissional aqui, que você tem, das suas publicações, de todas as coisas que você faz, quer seja lá no LinkedIn, ou mesmo que você tem no Facebook ou no Instagram, a gente precisa dividir isso um pouco. E é verdade. Então, a gente tem que ter essa preocupação, prestar atenção nas nossas publicações. Eu, como um jovem advogado, ou mesmo já como um advogado experiente, o que eu vou publicar nas minhas redes sociais. Aquilo eterniza, é a sua imagem. Exato. E a imagem do advogado é tudo. Isso. Então, logicamente, não que eu fosse fazer alguma coisa diferente, mas ela falou, não, pai, vamos focar a coisa, fazer diferente. Esse foi o Joca que latiu, viu, gente? Porque essa é a vantagem de estar em casa. É o nosso estagiário. E a vantagem de estar em casa é isso, né? Que as coisas vão acontecendo, dá uma latidinha e tal. Mas é isso, né? Foi o quê? Eu busquei o quê? Falei, não, eu vou fazer um específico para a cozinha e vou deixar o profissional no LinkedIn, o profissional, o Facebook, que é mais uma coisa assim para atingir um público, assim, inclusive um público de mais idade, tudo isso que hoje está no Facebook, o Instagram está um pessoal um pouco mais novo e tal. Então, fazer aquela divisão. E no Instagram eu tenho os dois, tenho a minha página particular e tenho também a da Cozinha do Cajé. E a comunicação dirigida, né? Comunicação dirigida. E eu acho que é um ponto também, Cajé, que você tangenciou, que eu acho que é importante a gente
compartilhar aqui com a nossa audiência. O que você acha da gente fazer algum drink, né? Também, que nós combinamos que nós íamos fazer um drink, né? Vamos lá, né? Porque senão a garganta tá seca, Seca. entendeu? Aí fica falando difícil. muito, né? Estamos falando muito também? Não. E é lógico, porque nós temos... Você lembra que nós temos o planejamento. Sim. Todo. Nós temos o nosso tempo também. Prazo. Nós temos nosso prazo, nós temos que cumprir nosso prazo Exato. aqui. E daqui a pouco nós vamos cozinhar, então, que senão... Vamos lá. O pessoal não vai ver. Então eu vou começar, mas, Renatão, vai falando aí, enquanto eu vou pegando o que eu ia colocar, e eu acho que foi um ponto que você tangenciou e é importantíssimo, dessa mudança nas gerações, né? Cagé, você pode falar um pouco da tua experiência ao longo, né, de tantos anos 30 aí, anos, 30 anos de Machado Meyer, aí, então você Exatamente, 30 acompanhou anos de Machado Meyer. uma mudança sensível, né, na advocacia, né, na forma como os escritórios se estruturaram. Naquele tempo você tinha pouquíssimos escritórios nesse modelo, o formato era muito mais nos advogados, né, trabalhando em carreira solo, né, muitas vezes organizados em 2 ou 3 sócios. Então, e isso ao longo do tempo foi se espalhando, o modelo dessa advocacia, né, do mais full service, mais exato. Estruturado. Você também passou por isso, né, Renato? Sim, passei por isso, e eu conheço também, né, como funciona o desenvolvimento. E hoje, quando você olha, né, especialmente o jovem que está começando e querendo entender, poxa, será que eu vou sair da faculdade, eu vou abrir o meu escritório, eu sozinho, ou eu vou me organizar aqui com os meus amigos da faculdade, nós vamos abrir um escritório juntos, e aí? O que fazer? Por onde começar? Né? Por onde a gente lança a nossa pedra fundamental? E você já tangenciou aqui, que primeiro é planejamento. O que vocês querem? Né? Vocês querem que modelo de advocacia vocês querem? Uma advocacia boutique, altamente especializada? Ou vocês querem um modelo full service? Vocês querem um modelo... existe mercado para tudo, nichado. Então, você, no momento em que você for desenhar... O dom também. Exato, né? Você tem que respeitar o seu dom. Não adianta eu chegar aqui e pedir para você fazer um doce. Você mesmo já mencionou que você não tem a sua habilidade. Eu me associei hoje para fazer a sobremesa de vocês. Eu me associei. Olha aí. A minha mulher, a Sandra, olha aí, fez o doce, porque ela tem essa expertise. Então, eu fui buscar quem entende. Quem te complementa. Se eu fosse... Não, exatamente. Porque eu querer fazer doce, eu sei que eu não tenho... Até poderia fazer, mas ia sair, ia atender as expectativas de vocês? Não. Exato. Ia dar um melhor atendimento para vocês? Não. Então, o que eu fiz? Busquei quem entende. A minha mulher. E ela faz muito bem. Vamos comer um tiramisu fantástico, entendeu? E vale a pena. Mas essa, Cagé, é uma primeira dica. É o segredo de você não ter a vergonha de falar que você não sabe ou que você não tem habilidade e competência. Porque não existe nada pior do que você frustrar a expectativa do seu cliente. O meu pai falava uma frase, Renatão. Filho, você pode ser um medíocre. Medíocre é uma pessoa meio mediana, que as pessoas acham que medíocre é fazer... Não. É uma pessoa mediana, tudo isso. Mas jamais se rodeie de pessoas medíocres, porque senão você jamais será um grande. Então... É isso, no fundo é isso. Então, se você... cercando de competência. De competência, de pessoas que possam, de alguma forma, trabalhar e responder à expectativa daquele cliente que te procurou por uma demanda específica. E esse modelo, né, da relação cliente-advogado, da confiança, ela existe e vai ser sempre esse formato. Eu não acredito numa mudança, né? A gente sabe, a advocacia, e por isso que eu tangenciei isso, ao longo desse tempo, Cajé, você acompanhou, Viviane também, essa mudança, a transformação da profissão, do mercado jurídico, como se preparar, né, para esse futuro que se avizinha. Você então, já que vamos falar de preparar, eu vou preparar o Negroni. Espera aí que eu vou contar a história do Conde Negroni. Porque senão é terrível, né? Vamos para a cozinha. Vamos para a cozinha. Vamos ver um pouquinho para a cozinha aqui, porque eu estou com sede, né? Eu sei que você está com sede também, que você já... Então, vamos lá. Já ouviu? Nossa, prazo. Olha lá. E o prazo é peremptório. Então, vamos lá, gente. Olha, então, qual que foi a nossa escolha aqui? Hoje, assim, na hora que nós vamos escolher os drinks também, nós falamos, poxa, vamos fazer o Negroni, porque o Negroni é um drink tão simples que ele não requer grande ciência. Por quê? O que você precisa? Campari, uma dose de Campari, uma dose de um vermute, aqui por acaso foi um Punta Bessa mesmo que eu peguei, pode ser um cinzano, que é uma delícia também, e outros aí que você tem, que são muito mais acessíveis também financeiramente, e um gin. Um e um. Mesma medida? Mesma medida aqui. Eu normalmente ponho de olho, mas eu vou usar o dosador hoje para fazer de conta que eu sei, né? Mas porque na prática a gente já vai fazendo, você com o olho você já sabe até
quando você toma uma garrafa, você já sabe, né? Mas Sim. com o tempo, quando você não sabe, na advocacia acontece isso também. Muitas Sim. coisas a gente faz assim na prática, no dia a dia, que eu não preciso. Tem aquelas petições que você já conhece, Já já sabe conhece, como já sabe fazer. como fazer, que você vai abrir, que você já sabe o artigo que vai ali. Então, conhece, sabe que vai dar certo. Isso é experiência. Pronto, esse aqui é o clássico, então. É o Negroni, né? Do Conde Negroni, né? Aí você coloca uma laranja, uma casca de laranja. Aqui eu estou colocando uma laranja seca também, que ela faz bem a coisa. Uma pedra de gelo, que aí eu faço com um gelão. Né? Eu como vou... Você prefere um Negroni ou você vai querer o Spritz? Vai fazer um Spritz também? Vou. Então eu vou tomar o Spritz. Então tá bom. Então Renatão, esse aqui então Obrigado, fica para você, que depois eu pego o meu. Mas vamos falando enquanto eu vou fazendo aqui. Cajé, uma coisa que eu queria perguntar para vocês também, estou vendo aqui que o Cajé tá com um fogão aqui, tem algum outro equipamento aqui também, isso também faz parte do preparo, Cajé? É a tecnologia da cozinha, como é que é? Tecnologia, também tem isso. O que aconteceu, Vivi? Porque normalmente, assim, até as fotos que eu tenho assim, na cozinha do Cajé, é lá na minha cozinha tradicional, porque normalmente o que eu faço? Eu inicio os pratos lá e eu finalizo aqui. Mas para finalizar aqui, o que acontecia? Eu precisava da bancada. E como é que eu faço? Se eu colocar um fogão aqui nessa bancada, eu vou perder a bancada e perco o espaço. Vocês veem que eu estou usando normalmente. Mas isso aqui é um fogão de indução. Ele tem 2 bocas aqui, me atende perfeitamente para finalizar os pratos, tudo isso. É o quê? É o uso da tecnologia, né? Bom, o que ela pode me oferecer hoje? Eu acho que é a mesma coisa, gente, no escritório, né? Você precisa buscar ferramentas para fazer hoje a cotoleta. Eu falei, poxa, fazer aqui a cotoleta com a panela, com o risoto, vai complicar por causa do tamanho das 2 panelas aqui. Aí eu usei o quê? Um fogãozinho meu de suporte que eu tenho também portátil para isso. Então, você... Por quê? Mas eu fiz o planejamento para isso. Renatão, para saber, foi isso, é o planejamento, isso é tudo. Eu falei, se eu fizer aqui, não vai dar certo. E não adiantava vocês aqui falar, não vai caber as 2 panelas, cadê o fogãozinho? Vou sair correndo? Não. Falei, não, peraí, eu tenho que me organizar antes. Então, já vi, já liguei, já testei, está funcionando tudo direitinho, testei esse aqui também. Tudo com... E eu acho que a questão do uso da tecnologia hoje, e a gente sabe o momento que nós estamos vivendo, a transformação que a sociedade está passando como um todo, especialmente os escritórios, cada vez mais, né? Você vai ter que se valer de ferramentas e o uso, né? O exemplo clássico aqui da inteligência artificial e do impacto da inteligência artificial no dia a dia da rotina dos escritórios de advocacia, né? E a gente tem dito e tem colocado, né, a respeito do futuro da advocacia. Como que a advocacia vai se portar, né, diante dessas novas ferramentas? E aí tem aquela... tomar mercado de trabalho, tem essa discussão, que é aquela discussão dos trabalhos repetitivos. Aquelas pessoas que exercerem os trabalhos repetitivos, que não tiverem um trabalho intelectual, diferencial, muito provavelmente a máquina vai substituir. Sim. Isso a gente sabe. Hoje já existem, né, ferramentas e contratos, por exemplo, que são elaborados única e exclusivamente com inteligência artificial. Né? Um processo de due diligence, de auditoria jurídica que você vai fazer, que você precisa examinar os... No passado, eu lembro quando eu comecei a fazer due diligence, a gente lia ali 10 mil quadrados, ficava lendo o contrato para saber se tinha cláusula de rescisão na hipótese de troca de controle acionário. Hoje, você faz a leitura eletrônica dos documentos, que ele já procura aquelas palavras-chave, entendeu? O que provocaria que na hipótese de troca do controle, a rescisão do contrato antecipado, sim, o vencimento antecipado, né? Ele já traz. O que eu fiz isso? Eu economizei o quê? Um estudante de direito, um advogado que precisava ficar lendo contrato por contrato. Para quê? Vai fazer coisa mais importante, para pensar, construir, fazer. A máquina faz isso para você. Está substituindo? Não está substituindo. Está adequando e colocando você, pegando os seus melhores potenciais. E é um pouco disso, é você conseguir utilizar a ferramenta, né, em favor da advocacia. É o que você muito bem colocou agora, Cajé. E não para tomar o espaço. E aí, compete a cada um de nós enxergar oportunidades e, dentro dessas oportunidades, trabalhar para que você consiga ter um valor agregado naquilo que você faça e consequentemente, não ter
o risco de ter o seu trabalho substituindo por um robô ou coisa do gênero, que é hoje a preocupação que vem afligindo, né? O que vai ser o futuro nessa advocacia 4.0, né? O que esperar, o que fazer, como se preparar para essa novidade. Mas aí, o que também aqui, Cajé, acho que é um ponto interessante fazer esse paralelo, né? Antigamente, você ia nos restaurantes, você tinha aquela plaquinha lá, visite a nossa cozinha, você, né, era um negócio fechado. Você não primeiro via, nem tinha plaquinha, né? Inicialmente nem tinha plaquinha, depois visite nossa cozinha, ficou algo simpático. Hoje em dia, esse conceito é aberto. A cozinha hoje é aberta, então você está ali no restaurante sentado, você está vendo o chefe preparar a comida, toda a linha de produção e de montagem dos pratos, né, para fazer o atendimento. Então, ou seja, o ambiente, o open space, que é uma tendência moderna, que foi incorporada na cozinha, hoje já está também nos escritórios. Sim. E a questão da transparência, Exato. De você ter, obviamente, existe no trabalho a questão do sigilo, da confidencialidade. Sim. Você tem os espaços, né? E aí eu posso reservados que os clientes circulam e o ambiente do advogado. E um ponto importante, Cajé, aquelas pessoas, e Viviane, você vai lembrar disso, porque a gente discutiu muito no Conselho da ASP, que foi a questão dos espaços compartilhados. Uhum. Né? O jovem advogado, que muitas vezes não tem a condição de pagar o espaço para alocar, ele vai num espaço compartilhado. E, às vezes, ele ficava lá preocupado. Poxa, será que eu vou ter a minha privacidade de trabalho? Existia um pouco dessa resistência. E hoje está absolutamente superado. Tanto que o escritório da ASP em Brasília, hoje, fica num espaço compartilhado. Uhum. E é um sucesso, porque as pessoas que vão lá e que muitas vezes precisam se valer daquele espaço, usam aquele espaço, muitas vezes até para captar um novo cliente. Ambiente de convivência também, né? Exato, é um ambiente de convivência, às vezes uma empresa que está ali também trabalhando, pequeno, custos. Hoje, sem dúvida. É o que eu falo, independentemente se é um jovem advogado no início de carreira, um advogado já está posicionado tudo isso. Essa foi, vamos falar assim, não que a pandemia trouxe alguma vantagem, eu não posso falar isso porque foi muito triste tudo que nós passamos, mas o que nós aprendemos com a pandemia, uma delas foi o quê? Foi o trabalho remoto. E a outra coisa é que muitas vezes, para a sua atividade, é isso que também o advogado precisa avaliar. Ele tem a necessidade, efetivamente, de ter um espaço físico, isso tem um custo. Sem dúvida. Será que para ele trabalhando, muitas vezes, da sua casa, remotamente, e se utilizando no coworking, né, que eles chamam, né? Esse é o nome, né? Que eles falam, né? E nós temos lá na ASP, inclusive, exatamente, né? a ASP oferece. A ASP oferece essa estrutura. Será que isso não satisfaz efetivamente, entendeu, as suas necessidades? E é custo. E custo para uma sociedade de advogados é tudo. É tudo, sem dúvida. Você precisa planejar, você precisa ter planilhado o custo. Eu fiz o custo hoje de tudo que nós fizemos aqui, Vivi. Eu tive a preocupação, vamos pegar o vinho, peguei um bom vinho que eu deixei decantando ali, um bom vinho nacional. Isso, ótimo. Qual foi? Custo-benefício. Eu falei, não adianta a gente pegar uma coisa... inacessível. E tem muita gente que está nos assistindo também que fala assim, poxa, muitas vezes não tem condições. Então, eu falei, poxa, o que tem? Então, é isso que eu quero mostrar. Falei, você pode tomar esse é um excelente vinho da Aurora, é o Milanésime aqui, mas é um vinho que, olha, eu vou falar, ele coloca muitos vinhos argentinos, assim, uma coisa, e alguns vinhos europeus. É uma coisa impressionante. Vale a pena. Tá vendo? É experiência. Mas você tem que experimentar. Assim, não, se eu tivesse o preconceito de vinho nacional, eu tomava. Outro, fiz a mesma coisa também. O Vale da Pedra também, da Guaspari também. É um vinho que tem um preço um pouquinho maior, mas aí você busca o quê? Você vai buscar as coisas que você pode se adequar, né? É custo, né? Você tem que buscar custo. Né? Não, é interessante, eu acho, Renato, também a gente... Bom, peraí, vamos lá. Deixa eu fazer o limoncello spritz da Vivi, porque senão... E o nosso tempo aqui. Bom, limoncello spritz, que todo mundo conhece, Aperol spritz. Aperol, né? E na Itália, eles tomam muito o quê? O limoncello spritz. Sicília. Exatamente. E ao invés de tomar com o Campari, com o Aperol, que o italiano faz, então o italiano faz o quê? Com o limoncello, que é aquele licor de limão siciliano que você pode fazer em casa. Minha sogra, aprendi com a minha sogra, é impressionante. Minha sogra é uma cozinheira. Uma biblioteca, uma fonte. Uma fonte né? de pesquisa. É o que eu falo, o que eu aprendi com a minha mãe e a minha sogra, você trazer os ensinamentos, buscar tudo isso, foi a base que me trouxe hoje, vamos falar, o
que eu sei da cozinha, eu devo tudo a elas. Porque elas me deram toda a base, e aí, aos poucos, a gente vai buscando outras fontes de informação, outras técnicas, vai vendo. Fazer curso de técnica, fiz curso de culinária japonesa, curso de culinária, fiz curso de charcutaria. Olha a pós-graduação do... A dedicação. A dedicação você tem que buscar. Né? Então, vamos lá, Vivi. Então, copo com muito gelo, tá bom? E ali, eu usando dosador assim, meus amigos devem estar estranhando, porque eu nunca uso. Tá? Então, Perol, 2 de espumante. Uma de limoncello, né, que é aquele licor de limão siciliano, que é muito fácil de fazer, você faz com as cascas do limão siciliano. Bom, já vou fazer um desafio aqui para o Cagé já deixar lá no Instagram lá dele a receita, fazer um dia o limoncello, então, o licor para todo mundo aprender. Com certeza. A minha sogra que me deu a receita aqui. Esse foi de um amigo que fez, mas que é caseiro, não é comprado. Tá? E ali, você completa, então, aqui, aí não precisa de dosador, né? Aí você completa com água tônica. Né? E pronto, aí a gente faz para deixar com um pouquinho de charme, né? Umas folhas de limão siciliano, porque sabe, apesar de morar em apartamento, eu tenho um pé de limão siciliano plantado na minha área. Eu estou achando que ele é um português falso. Acho que ele é mais italiano que português. Umas lasquinhas aqui de limão siciliano para dar um charme aqui também. E um limãozinho também seco só para finalizar, porque também aparência é tudo, né? Sem dúvida. Eu posso apresentar um bom trabalho, mas se eu entregar um trabalho de qualquer jeito, um parecer para um cliente desformatado, português de qualquer ruim, jeito, português. Esquece. Né? Cuidado com a então escrita. É isso. Então a gente tem que fazer. Ai, que lindo. Com uma boa apresentação também, né? Obrigada. Aproveite. Renatinha, vamos fazer um brinde aqui. Que eu vou pegar o meu Negroni também, mas vamos falando que daqui a pouco eu já vou começar a cozinhar aqui, porque está dando tempo certinho. Nós estamos no tempo, eu estou tranquilo. Mas agora eu já preciso começar a preparar as coisas. Mas vamos lá, Renatão. Não, um outro ponto, uma outra provocação, né, que eu queria fazer e colocar, né, para que a gente tente de alguma forma continuar no desafio dos paralelos, né, e essa questão das novidades e daquilo que se espera, né, de um advogado, né, Cagé, e daquilo que se espera de um chefe de cozinha, né? Como você visualiza, você que na prática conhece, está acostumado a servir, né, para sua família que vem aqui, e que você, né, à frente de um dos maiores, como eu falei, dos maiores escritórios do Brasil, e que teve a experiência de estar envolvido nas maiores operações lá, e aqui eu posso falar com tranquilidade que na década de 90 o Cagé foi um dos responsáveis pelas maiores privatizações desse país. Falaram que eu vendi o Brasil, né? Exato. O Cagé é um dos responsáveis pela venda na época das privatizações. O Cagé estava à frente das principais privatizações. E quando você olha... Prontinho. Vamos lá, saúde. Quando você olha, Cagé, esse movimento, né, daquilo que você vivenciou lá atrás, né, naquilo que você ia voltando para aquele exemplo do restaurante, da cozinha fechada, dos escritórios... Tendências. Fechado, os escritórios com aquela madeira sombrio, aquele negócio... Pesado. Porque isso demonstra seriedade. Exato. Então, isso hoje está ultrapassado. Como é que você visualiza essa evolução, né? Fazendo esse paralelo da cozinha aberta? Da cozinha é muito fácil. Eu vou falar prato. Hoje, por exemplo, as pessoas querem experimentar o risoto. É uma coisa que na Itália você come muito, tudo isso. Em Portugal também eles fazem os arroz. É uma delícia também, super suave. Também, nossa, uma delícia. E aí o que acontece? Eu diria assim que o risoto hoje é o estrogonofe da década de 70, né? Você ia em festa da década de 70, década de 80, tinha que ter estrogonofe. E era chique. Entendeu? Era de domingo. Hoje as pessoas comem estrogonofe, mas você não vai numa festa falando serviço estrogonofe. Né? Passou o tempinho dele. Passou o tempo dele. Então, aí você também precisa se adequar às novas realidades, às tendências. Mas como você enxerga, por exemplo, naquela época você fala, poxa, estava ali nas privatizações, olhando, já tinha os modelos, e aí você fala, pô, o que mais poderia ser feito em termos de criação e desenvolvimento? E aí fazendo um paralelo que você fala, pô, na década de 70 era o estrogonofe. Será que o pessoal daquela época olhar e falar, o que será que é possível você fazer para que a cozinha também evolua, que o direito consiga também evoluir, atender a essas novas expectativas? E eu falo isso muito por uma perspectiva, né, de que você, vivenciando isso, né, e a evolução, poxa, a gente aqui hoje
Será que é possível a gente pensar qual vai ser o prato daqui a 20 anos, que é o estrogonofe, do exemplo que você está falando da década de... Qual vai ser a magia? Porque hoje em dia a gente vê os chefes misturando muita coisa. E aí eu faço também um paralelo na advocacia. Advogados da área penal, muitas vezes criativos, até por conta dos acontecimentos que o país vivenciou, que foram muito demandados nos últimos tempos, a criatividade de trazer conceitos, muitas vezes, teses do direito civil, fazendo essa migração do direito civil com o direito processual civil, com o direito processual penal, tentando fazer isso, e aí olhando um pouco esse lado do chefe. O chefe é o alquimista, você aqui, né, na mistura das bebidas. Mas o que você faz? Você volta um pouco. Eu, por exemplo, eu sou adepto de slow food. Né? Eu gosto, assim, a cozinha, para mim, logicamente, eu sou prático na cozinha, eu faço as coisas. Todo mundo vê assim, as pessoas brincam assim, no meu outro apartamento, a cozinha era aberta para a sala. E eu tinha uns amigos que falaram assim, não, aquela bancada do Cajé é um perigo. Ele abre a geladeira aqui atrás, ele pega o que tem ali e transforma em 2 minutos. É aquela coisa do improviso. Eu falo, pô, chegou, preciso fazer alguma coisa, eu vou lá e faço. Mas você precisa olhar, ficar muito de olho em tendências, né? Mercado, o que está acontecendo. Todo mundo fala assim, por que na década lá de 90 o escritório deu aquele estouro nas explosões, nas privatizações, nós fizemos a liderança em privatizações naquela época? Porque os sócios fundadores do escritório ficaram de olho no que estava acontecendo. E quando foi lançado o Plano Nacional de Desestatização, o PND, na época, o que eles fizeram? Eles foram estudar o PND. Falaram, pô, ali estava dizendo, está aqui uma oportunidade. O que eles fizeram? Eles entraram antes que as pessoas pudessem. Porque você entrar, depois que todo mundo uma necessidade que do cliente iria precisar. Exatamente. E ali foi isso, Renatão. Então, é um pouco disso da cozinha. Você tem que ficar no olho, a tendência, entendeu? Ver o que está acontecendo no mundo. O que estava acontecendo no mundo? As privatizações foram em meados da década de 80, na Inglaterra, começaram, e o sucesso. Aí qual que foi a coisa? Pô, vamos estudar, então, o modelo inglês de privatizações, que foi o modelo que nós seguimos aqui. Até isso nós vamos estudar lá no escritório. Direito comparado. Por que nós saímos à frente? O que é isso? Vai entrar o setor de telecomunicações. Vamos entender de telecomunicações. Nós tivemos aula com engenheiro de telecomunicações, para poder entender e atender o cliente, conhecer as necessidades do cliente. É interessante, acho que também olhar para fora um pouco, às vezes, do direito, né? Assim, também falando novamente para os jovens, né, Renato? Muitas vezes eles ficam pensando a partir do escritório, qual é a área que vai atuar. Eu acho que voltar um pouco para a sociedade e ver também quais são as demandas que estão precisando ali da sociedade que vão demandar atuação. Eu já estou fazendo aqui, enquanto a gente vai conversando, aqui está pondo o azeite, aqui com calma, um pouquinho, tá a cebola também. Que nem a gente vê agora a questão do meio ambiente, que é uma questão que está importantíssima. Quer dizer, quais são os valores também que na sociedade estão tomando relevância, que isso vai demandar que tenham advogados especializados nessa área. Então, olhar um pouco também para isso. Eu acho que o profissional também ele tem que estar um pouco aberto para outras áreas do conhecimento, informação, né? Não só o estudo na própria área técnica, do aperfeiçoamento técnico, mas também ser uma pessoa que se mantenha informada, que saiba o que está acontecendo ao seu redor, para poder, inclusive, fazer essas conexões que você está falando das diversas áreas, né? E faz todo sentido isso que você está dizendo, Vivi, porque hoje, né, é aquela necessidade de você tentar antecipar o futuro, tentar ver as tendências que o Cajé mencionou aqui. O advogado que estiver preparado para poder, agora a gente tem nesses momentos dessas fintechs, lawtechs, dessas startups, LGPD, compliance, então, ou seja, compliance, você tem alguns temas, tecnologia, né, de que maneira o 5G vai impactar, né, essa questão da violação da intimidade, tem vários temas hoje que estão orbitando, né, que estão diretamente redes sociais, as mídias sociais. Criptomoedas, olha a questão do desdobramento. Exato. Semana passada eu estava conversando com a minha colega lá e aí a gente estava perguntando, bom, mas as criptomoedas, elas ficam registradas? Porque a gente precisava buscar o patrimônio da pessoa, do nosso réu lá, para saber qual era o patrimônio do nosso réu. E o nosso cliente informou, olha, ele investe em criptomoedas.
E aí, bom, Vai oficiar criptomoedas, pra quem, né? para quem? Para quem? Será que isso é registrado, não é registrado? Quer dizer, Você precisa demanda, conhecer ir atrás, essa nova tendência. para você poder entender de que bem que nós estamos falando. Que trem é esse, que nem diria o mineiro, né? exato. Que trem é Por esse? quê? Né? Porque é uma Nosso questão... querido Stanley, que adora a cozinha, que está assistindo a gente. Eu sei que Ah, ele é? me mandou mensagem que está aqui é? com a gente, hein? É. E então também isso, né? Assim, antigamente a gente falava o que era o patrimônio de uma pessoa, né? Eram os bens imóveis, basicamente, né? E o dinheirinho talvez que a pessoa tinha lá no banco. Hoje em dia, o patrimônio da pessoa pode estar em papéis, pode estar em ações, pode estar nas criptomoedas, pode estar em direitos autorais, pode estar em marcas e patentes. Quer dizer, exato. a variedade é gigante. Então, também falando aqui, então, o que eu fiz aqui, Vamos lá. só para saber. Então, eu coloquei aqui, o equivalente aqui é uma cebola, tá? Aqui, na panela primeiro, um pouquinho de azeite e um pouquinho de manteiga, tá? Misturei o azeite com a manteiga, porque assim não deixa queimar a manteiga. Tá? A dica da experiência. A dica da experiência. O azeite com a manteiga... É porque tudo que você quantidades fazer iguais com manteiga, ou não? Não, aqui tudo, a primeira dica, o que você for cozinhar com manteiga, se você quer a manteiga que ela fique ela meio queimada, você não coloca nada de azeite. Se você quer que ela fique naquela corzinha amarelinha, você precisa pôr uma gotinha de óleo. Pode ser um óleo comum ou um azeite, porque ele não deixa queimar. Daí a primeira dica. O azeite, tá? Então eu coloquei primeiro aqui a cebola, aqui é uma cebola aqui. Coloquei meio a meio, tá, Vivi? Você perguntou aqui. Eu coloquei meio a meio aqui, tá? Meio de azeite, meio de manteiga aqui. E na hora que a cebola ela começar a ficar meio transparente, ela tá molinha assim, é a hora que eu vou pôr um arroz, tá? Então, e é aquele negócio que a gente vai olhando, né? Você tem que ir olhando. Isso depende muito do tipo da cebola, da temperatura, como é que... Eu já acostumei com esse fogão. Daqui a pouco eu já vou diminuir a temperatura dele, porque eu sei que ele já está... Você tem que deixar a cebola dourar? Como é que é? Não. A cebola ela tem que ficar molinha, ela tem que ficar transparente, entendeu? Tá. Porque você não pode esquecer que você vai pôr... O riso. Opa. Exatamente. A italiana tá brava aqui. Olha, minha mulher é italiana também, você sabe disso, né, Vivi? Então, exatamente. Porque minha sogra italiana, a dona Zena, que cozinha como ninguém. Ó, lembra que eu falei a quantidade? 1, 2, 3, 4. E só falando, né, Cajé, que é um arroz específico. Sim, é um arroz arbóreo. Que não tem, já tem nacionais excelentes também. E olha, eu vou te falar, e o nacional está mais caro que o italiano. Né? Acontece. Eu sei porque eu tomei esse cuidado também de dar uma olhada, até para poder dar dica hoje. Porque a gente precisa buscar isso, né, Vivi? Claro, ofereceu. Buscar o melhor, né? É por isso também que o teu Instagram é tão bacana, porque lá as receitas são super fáceis, são acessíveis, então... É desmistificar, eu falo, a cozinha, Aliás, né? a gente descobriu o Cajé por conta do Instagram dele. Foi assim que a gente chegou. Você não me conhecia, né, Vivi? Não, eu conhecia, mas eu fiquei sabendo de todos os dotes culinários dele ali, né? No meio da publicidade dele no Instagram. A nossa equipe que foi atrás e trouxe. Não, mas o Cajé é da casa, e aí... Eu aproveito aqui também já para agradecer o Cajé e agradecer a Alessandra, a esposa dele também, que estão aqui nos recebendo para a gente fechar, né, Renato, esse mês da advocacia. Né? Nós, no mês de março, a gente fez tanta programação e muito com essa tônica do que nós estamos conversando aqui. Oferecer conteúdo jurídico, mas também oferecer outras experiências e também outras informações, os tais dos soft skills, né, Renato? Que o que é o controle emocional, o que é a programação, o que é o planejamento, nossa vida, a imagem que a gente falou tanto, né? É esse o profissional que precisa estar... E o profissional precisa hoje ter todas essas habilidades. Eu acrescentaria mais uma, especialmente também para o jovem, resiliência. Sim. Porque se você desistir, você vai tomar muita cabeçada. Quando o arroz mudou de cor, você precisa esperar o arroz esquentar o quê? Para o amido poder começar a soltar, porque o risoto é a cremosidade dele, né? Eu sou um tonto, eu sou maluco, cara. Fazer risoto para uma italiana, eu sou atrevido, né, Renatão? Você já vê? Eu devia fazer quibe cru, né? Vai ser mais difícil. Opa, não. É mais difícil.
De nada. Mas acho que a questão da resiliência também é uma informação e uma dica importante, porque os desafios e as frustrações, elas vão acontecer, elas fazem parte de uma rotina de um escritório. O erro e acerto. Exatamente, é só nesses momentos em que você vai conseguir tirar força, o aprendizado daquilo para continuar o caminho. Então, sempre na organização, no planejamento, na vontade de acertar e de fazer algo diferente. E o planejar, quando a gente fala planejamento, as pessoas não têm noção assim, como você vai precificar as coisas para o seu cliente. Isso e muitas pessoas me perguntam, como é que vocês fazem o preço da coisa assim? Eu falei, não, nós temos um controle de horas das pessoas. E o custo? Por quê? Não, mas eu não vou cobrar por hora do meu cliente. Eu falei, não, você está cobrando sim por hora do seu cliente. É que você não sabe. As suas horas de trabalho, quantas horas você demanda para aquilo? Então, começa a fazer o seu cálculo dessa maneira. Você vai ver que muitas coisas que você está cobrando hoje, você está cobrando errado. Está cobrando pouco. Ou está cobrando muito. Por isso que não conquista mais. Exato. Porque é interessante isso que o Cajé está falando, porque, na verdade, as pessoas, às vezes, não têm ideia também de como precificar o serviço, né? E isso está diretamente ligado à manutenção também do escritório. Então, claro, se por um lado é essencial você conhecer os custos e cortar sempre os custos, né, ficar sempre atento aos custos, é importante você entender se você, para manter aquele custo, você vai precisar de 50 processos, de 100 processos, de quantos advogados. E aí essa dica eu acho bastante interessante do Cajé, porque as pessoas às vezes acham que você calcular o trabalho em hora é só para fazer a cobrança. Eu acho que não, eu acho que calcular o trabalho em hora é para você ter a métrica necessária para você poder saber, bom, esse processo aqui eu preciso de 150 horas. Assim, mas eu joguei assim. A questão da precificação, Vivi, eu acho que é um dos principais desafios e dúvidas daquele que está começando. É muito difícil de você querer saber. Muitas vezes, né, a gente está falando aqui e a gente sabe que tem gente do Brasil inteiro participando nessa nossa experiência aqui hoje, e as realidades, os regionalismos, né, do Brasil hoje, eles mostram que você acaba tendo, de alguma forma, diferenças, né, e características locais que precisam ser contempladas por aquele que está... Como a comida regional, também tem um advogado regional, regional, né? Exato, que isso faz parte da cultura em qualquer lugar do mundo, e a gente está aqui para, de alguma forma, compartilhar né, essa nossa vivência e experiência. Mas o que chama atenção nisso, né? Quando as pessoas, né, de novo, né, tão organizadas numa estrutura de um escritório. A gente sabe que a maioria dos advogados hoje, eles estão organizados em pequenas sociedades, né? Muitas vezes 1, 2 sócios. Às vezes 3 no máximo, estruturas muito pequenas. Olha, eu não estou olhando o relógio, não é para ir embora, não, é porque eu estou calculando o tempo, viu, gente? Aqui, estou olhando aqui direitinho. Está contando o prazo aí, se é 15 dias, prazo de embargo, se é prazo de... Vivi, eu estou preocupado, porque isso que eu fiz todo o planejamento nosso para a gente encerrar no horário combinado aqui. Então eu tenho que ficar de olho aqui, tenho que estar de olho ali, para saber. Para saber. É planejamento. Exato, é planejamento. E o que eu estava colocando, você nesse modelo de organização, de 2, 3 advogados, né, muitas vezes não tem uma estrutura administrativa. Não. É o próprio, exato, é o próprio advogado que hoje não vai mais, né, eu sou do tempo da barriga do balcão, que ela vê o processo, hoje não mais, é o processo eletrônico, você vai para a plataforma. Você vai na plataforma, mas é o próprio advogado que muitas vezes vai enviar cobrança para o cliente, vai comprar o papel, vai comprar o toner da impressora. Você sabe o que eu lembrei agora? Não, termina que depois eu vou contar. Não esquece. E o que eu queria dizer é, muitas vezes, essas habilidades, esses advogados que estão reunidos, né, nesses modelos menores têm que ter algumas outras habilidades que aqueles que estão, né, já numa estrutura maior, tem os departamentos, tem os departamentos que dão o auxílio, né, o suporte. E aí a gente coloca, né, o que esse advogado precisaria prestar atenção? Então você vai dizer, numa parte administrativa, será que o papel que ele está comprando é o papel mais barato? É questão, de novo, do custo. Será que o toner ele precisa comprar aquele ou não o outro? Será que ele está emitindo a fatura no tempo correto? Será que o cliente pagou
deixou de pagar? Será que ele tem todo esse controle, a gestão? Porque o escritório nada mais é do que uma empresa e você precisa gerir aquele negócio, porque senão você vai quebrar. É o que o Cajé acabou de mencionar aqui. Né? Tudo é uma relação de receita e despesa. Vai conviver a fazer um almoço domingo para a família. Quantas pessoas são? Tem que saber quantos são. Quanto eu posso gastar? É isso. É isso. Vou fazer um churrasco? Peraí, mas quantas pessoas são? São tantas. Não Aí dá. eu preciso o quê? Posso até fazer o churrasco, mas aí eu preciso me adequar. Isso não quer dizer a queda da qualidade. Mas é que tipo de carne? Que tipo de carne? Eu posso ir para alternativas. Por exemplo, a cotoleta, que a gente vai fazer hoje, na Itália, tradicionalmente, ela é feita com vitelo. Vitelo. Aqui, além do vitelo ser mais caro aqui, também na Itália também é mais caro, é mais difícil de encontrar. Então, qual que foi o meu pensamento hoje para o nosso jantar? Se eu fosse fazer de vitelo, ia ficar um negócio arrogante. Não, começa inviável. Aí ia ser factível assim, para qualquer pessoa, qualquer um pode fazer em casa? Não. Não, a pessoa vai falar, não, eu não vou encontrar. Regionalismo. Vitelo eu encontro em São Paulo, mas será que eu encontro vitelo em outras regiões? Não, a gente sabe disso. O que acontece, Vivi? Então, o que eu fiz? Eu falei, não vou fazer a receita tradicional, a tradicional mesmo, assim, que é com vitelo. Falei, que é de porco, que também é feito na Itália, de porco, que é muito comum. Adaptada. Muito Muito bem. E aí, Cajé, quando a gente volta para essa inter-relação, né, e você falou uma questão que me veio à cabeça aqui, você já até tinha tangenciado quando falou lá do seu outro apartamento que você abria, que é a questão do improviso, da necessidade e da emergência, que o advogado está lá, muitas vezes o cliente dele foi preso, ele recebe Sofreu um acidente, tem uma liminar, ele precisa recorrer, a agenda dele caiu naquele dia. A agenda caiu, a agenda literalmente. Dele caiu naquele dia, então tudo que ele tinha que fazer, ele foi surpreendido por uma demanda urgente de um determinado cliente, ele é obrigado a atender esse determinado cliente. Como é que você faria esse paralelo, Cajé, dessa rotina, muitas vezes, sexta-feira, 8 da noite, tocou o telefone, surgiu aquele liminar, vai ter que trabalhar o fim de semana, e ok, advogado está acostumado a fazer esse tipo de coisa, atender, para na segunda-feira interpor o recurso, ou muitas vezes no plantão, no final de semana, perfeito. E o paralelo na cozinha, que a pessoa que chega aqui e fala, olha, eu preciso que você improvise e faça alguma coisa. A pessoa não precisa falar que eu vou improvisar. Chegou, por exemplo, qual que foi a minha preocupação? Porque nós tomamos todos os cuidados aqui hoje para reunir. Então, por exemplo, a Joana veio hoje. Qual que foi a minha pergunta? Se ela comia carne. Sim, se tinha alguma restrição. Se eu não tivesse feito essa coisa, podia ter acontecido o quê? No meio daquele tumulto. Não lembrar disso. De não lembrar de perguntar se ela comeu. Perguntei para o Renato, poxa, não perguntei para ela. Aí descubro que ela é vegetariana. O que eu vou fazer? Vai ter que improvisar. Vou improvisar. Eu tomei um cuidado com isso. Sabe qual que foi? O caldo, ao invés de fazer um caldo que poderia ser feito um caldo de frango, eu só fiz legumes. Porque eu falei, se tiver algum problema de alguém aqui que não come, que tem alguma restrição, o risoto vai resolver. Aí, são as coisas que você tem que se adaptar e fazer. E fazer com que você tem à disposição. Lembra a bancada do Cajé que eu falei que era na outra, que eu abria a geladeira e falava assim, pode sair de tudo lá? É isso. Isso vem com a experiência também, né? Isso que eu ia falar, de você saber harmonizar, fazer o que pode e o que não pode ser feito. E da onde vem a experiência, né? Vem de a gente ir fazendo e eu vou falar um pouco da cotoleta agora. Vamos lá. Tá bom, vamos lá. Não vai dar tempo de eu fazer os detalhes dela, que eu estava calculando esse tempo agora, nós estamos olhando agora. A gente prolongou um pouquinho mais, né? Tá bom. Mas, basicamente, para o pessoal entender aqui, por sorte eu deixei aqui, que eu ia fazer aqui. Isso aqui é uma bisteca. Isso aqui é uma bisteca, a famosa bisteca mesmo de porco. Só que vocês vão falar, Cajé, ela está nesse formato, porque o que eu fiz? Eu fiz o recorte dela aqui só para fazer como da cotoleta aqui, para ficar com o ossinho bonitinho para fora aqui. Que é isso que o italiano faz aqui também. Você vê que eu falo aqui, mas ó, eu estou olhando aqui, né? Essa é a vantagem de fazer tudo com as duas mãos. Né? Eu escrevo com as duas mãos. Eu sou ambidestro. Então, é isso. Então, o que você faz? Você limpa, você tem que tirar toda a gordura dela aqui também, tá? Aí você fala, bom, mas se eu tiro toda a gordura, ela vai ficar dura. Então, o que eu tenho que fazer? O que é feito? Você
bater a carne, efetivamente. Eu bato ela, tudo isso, para ela ficar mais fininha. Ó, essa aqui já está batida. Ó. Então ela ficou bem fininha, tá bom? E o que acontece? Ela quebra as fibras também. Então, aí você não corre o risco de pegar uma bisteca, porque a bisteca é muito comum. Você pegar e falar, nossa, tá dura essa bisteca. Tá seca. Tá seca. Tá... Aqui você quebra. Na hora que você bateu ela com o martelo, né? Com a fibra, você quebrou as fibras, né? E aqui, eu não sei onde que deixei. É ótimo que eu deixei aqui. Porque depois eu finalizo ela. Na hora de fazer, eu finalizo com isso aqui, que é o quê? Eu dou uma esticada nela, que é para ela poder ficar mais. E é muito fácil, é só disso aqui, eu tempero ela um pouquinho de alho, limão. Espera aí que eu não posso, olha, falando, eu não posso descuidar aqui, porque o risoto a gente tem que ficar de olho, né? Advogando e administrando o escritório. Exatamente. Aí, ó. Faz parte. A gente tem que fazer de tudo agora. Ali. E, então, o tempero é básico. Não adianta querer inventar e colocar muita coisa, porque senão você mata os sabores. Isso eu aprendi com a minha sogra. A minha sogra tem esse dom que é uma coisa impressionante, né? Então, é o simples. O simples dá certo, sempre. Entendeu? Um pouquinho de alho só, limão, passei, e ali eu coloquei o quê? Aí você, ou senão você pode fazer uma outra coisa que eu uso muito, é o lemon pepper, né? Que é o quê? Essa é o limão com pimenta do reino. Se você não tiver para comprar, porque ele já vem de sequinho, né? Muitas vezes, que é assim só. Que ele vem de seco, ele sai assim. Mas se você não encontrar, você pode raspar o limão. Pega um ralador, raspa o limão, não deixa pegar a parte branca do limão. Senão amarga, senão amarga. Mas do limão siciliano que ele fica mais gostoso, fica mais saboroso. Ele tem mais o perfume, ele vai soltando os óleos também, né? Ele tem mais óleo também, o limão siciliano. Aí ele solta, pimenta do reino, pronto, deixa descansar um pouquinho. Aí depois você passa ele levemente na farinha de trigo. Não é para acumular. Não. Levemente na farinha de trigo, tira o excesso. Bate. Passa no ovo, deixa escorrer o excesso do ovo e passa na farinha de rosca. Que aí que é o pulo do gato. Lembra que eu tinha falado para vocês que eu... Essa aqui. Aqui você já tem ele pronto. Que aqui não vai dar tempo de eu fazer aqui agora, então... Claro. Mas é o quê? É a farinha de rosca, que é o pão, pão italiano que sobra em casa, tudo isso. Bato no liquidificador, guardo no freezer. Custo. Lembra aquele negócio de custo que a gente estava falando? E eu estou aproveitando, estou otimizando tudo que nós temos ali. Só que na hora de fazer o que eu fiz, eu dei uma leve temperada. Essa é outra coisa que a gente aprende. A farinha foi temperada de rosca? É a farinha. Aí a raspinha do limão, você coloca nela, ela dá um diferencial no gosto, que é impressionante. Vocês vão ver. Na hora que vocês forem provar, vocês vão ver. Que interessante. Eu nunca tinha ouvido dessa de colocar a raspa do limão na farinha para fazer a milanesa, o empanado. Quer saber outra coisa? Na hora que você passou depois, você está vendo? Eu não sei se dá para vocês perceberem que ele tem um leve... Tem umas ranhuras. Tem umas ranhuras. Sim. Sabe o que eu fiz? Sabe o que você faz com isso aqui? Depois que você empanou, passou na farinha de rosca ali, você pega o verso da faca e você aperta, assim, eu não fiz o corte, eu passei e apertei. Só marquei. Por quê? Aí você não corre o risco, na hora de você fritar, daquela massa. Você viu o bife à milanesa que sobe, que solta todo? Não acontece. Você fez isso? Ela não acontece, ela fica... ela não solta. Olha, essa é uma dica de então, ouro. Então, você vai fazer o bife à milanesa em casa também. Isso não é só para cotonete. Você vai fazer o bife à milanesa em casa. Milanesa, você pega o verso da faca, e marca. Interessante. Essa é uma dica incrível. Tá vendo? Tá vendo só? Cajé também é cultura, tá vendo só? Experiência, Cajé. E troca. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Isso que é gostoso, né, Renato? Eu acho que da gente fazendo, conversar com seus pares, com seus colegas, com as dificuldades, é uma outra coisa. Isso acho que é uma coisa bacana também, Cajé, que a gente estava falando, e isso acho que também faz parte, a gente pode dar uma pinçada com os eventos jurídicos também, né? De como é importante também o advogado. Vou pôr suco de limão agora, tá? Do limão siciliano que eu coloquei. Por que o limão siciliano? O limão siciliano, ele tem um sabor diferenciado. O limão galego que a gente usa aqui normalmente. Então, pode fazer, dá diferença.
Mas se não tiver, dá para fazer também. Sim, a Mas gente adapta, mas se puder escolher... se puder, exatamente. Uhum. Qual é a medida nessas 4? Eu coloquei, tem um limão siciliano. Uhum. Um limão siciliano para 4 mãos de Exatamente. risoto. Uhum. É porque Tava nós estamos falando, fazendo então... 4 porções aqui. Nós estamos É. fazendo para 4 pessoas, né? Então, Olha lá. ó, aqui é. Então, o que eu fiz aqui também, uma outra coisa. Vivi, se você quiser ficar um pouquinho para lá, eu não sei, só por causa, eu sei porque assim, porque para mulher normalmente a gente fica com aquele receio, né, da gordura um pouquinho. Não, que ela não vai pular nada disso, porque eu também tomo cuidado na temperatura ali, que eu estou de olho nisso, tá? Então, o que eu ia falar também aqui, ele é feito na manteiga, mas o mesmo cuidado que eu tive, só que aqui a quantidade é bem maior da manteiga e menos de óleo. O óleo é só um fiozinho, só para não deixar queimar a manteiga, tá? Manteiga? Da manteiga. Interessante, isso eu não sabia. Sim. Porque é aí que dá a diferença, né? E ali, as pessoas têm medo de colocar e joga coisa assim. Não, vai devagarzinho. Coloca com calma, ela não espirra. E você viu que ela já tinha alcançado a temperatura, você estava ouvindo aqui, né? Sim. E qual é o volume de manteiga? Ela deve ficar coberta, é isso? Não é. Não, ela não é por imersão. Não é imersão. Não é imersão. É o fundo dela só, basicamente. Tá? Pronto, Vivi, pode sentar. Coberto. Agora não tem mais problema, porque já foi. E outra coisa, não fica mexendo. Colocou? Deixa aí. Deixa 3, 4 minutos, você vira. Virou? 2 minutos, 3, pronto. Não queira inventar muito também. Inventou muito, Renatão, não dá certo. E depois... Simplicidade. Simplicidade. Sem dúvida. Eu acho que você tem que fazer o... A prestação de serviço, o que é? É isso, simplicidade. Não adianta você... Excelência. Excelência. Com simplicidade. Com simplicidade. Não precisa rebuscar, né? Tem que ser... O resultado a gente alcança, né? Sem dúvida. Mas tava falando tá ficando bonito o nosso risoto aqui, viu? Vou tá, falar uma coisa, o cheirinho tá bom, viu? O cheiro tá não, bom. O cheirinho aqui é uma pena que a nossa audiência não possa acompanhar, mas o cheirinho aqui tá bonito mesmo. E como rende, né, Cajé? Rende, pô. Esse é o segredo do risoto, né? E outra coisa, né? Na cozinha, tudo se transforma, né? O risoto de hoje... Amanhã é um arancine que é simplesmente fantástico. É o bolinho de arroz, né? É o bolinho de arroz. Explica que isso é bacana. É o bolinho de arroz do italiano. Então, o que o italiano faz? Sobrou o risoto, e o risoto, o que acontece? Porque normalmente esse arroz de risoto, ele é muito rico em amido. Então, no dia seguinte, na hora que você vai olhar, você colocou ele na geladeira, ele está todo... Está blocado. Não está bem blocado, porque também o risoto não pode ser muito seco. E a mesa ele precisa ir... Com creme. Com creme. Mas o que acontece? Ele vai estar meio blocado, vai estar coisa. Aí o que você faz? Com ele gelado, você tira ele, você espalha ele na mão, começa a fazer bolinha, você pega um pedaço de queijo, coloca no meio, fecha, embrulha bem, só dá uma passadinha bem de leve na farinha de rosca, aí você frita aí na imersão. E nesse mesmo manteiga também? Não. Aí óleo normal. Óleo normal. Como se fosse um bolinho de arroz, só que ele é um bolinho de arroz feito redondo. Eu tenho a receita e tem foto minha lá na cozinha do Cajé. Eu aproveitei para fazer a hora do jabá também, né? Exatamente. Mas no escritório, o custo é isso. Você precisa saber aproveitar. Não pode ter desperdício de jeito nenhum, né? Exato. Controle de tudo, dos insumos. Mas o que eu estava falando antes, Renato, como é importante também o advogado participar de eventos, ter uma rede de relacionamentos, né? Criar uma rede de network. Não só de network para o trabalho, mas também de network com colegas. Porque a troca que a gente tem, e muitas vezes a gente estava falando aqui que é também, né, o nosso associado lá da ASP, são esses escritórios pequenos, então que muitas vezes ou ele é um generalista, ou muitas vezes ele faz determinadas áreas, mas não faz todas. E é a possibilidade de, nesses eventos, não só se adquirir mais informação e conhecimento, mas de conhecer pessoas, né, de outras áreas, fazer essa troca, porque hoje também, muitas vezes, escritórios pequenos que também estão trabalhando em redes mais ampliadas, trocando entre si o atendimento e a prestação de serviço, né? É o que eu falo.
quando você vai contratar um advogado, todos nós, na nossa vida, quantas vezes nós já passamos por situação de algum amigo, não advogado, que está precisando de serviço de advogado, e que acaba não te procurando por circunstâncias outras. Ele pensa assim, nossa, Cajé, você conhece o fulano de tal? Eu falo assim, fulano de tal? Nunca ouvi falar. A decepção do cara falar, pô, eu pensei que eu tivesse contratado o melhor advogado do mundo e não é. Por quê? Advogado, ele precisa ter o respeito dos seus pares. No momento que ele é conhecido e tem o respeito dos seus pares, ele passa a ser respeitado também pela clientela e serve como um referencial. Esse também é Sem um dúvida. segredo. E para isso, o que é, Vivi? É isso nosso convívio do dia a dia, o nosso respeito, né? E as entidades têm um papel importantíssimo de proporcionar nisso. Né, em relação à questão dos cursos. Acho que tirar proveito desses cursos, não só da questão do aperfeiçoamento profissional, do desenvolvimento, mas também de você criar essa rede de relacionamento, porque é muitas vezes ali que você vai conhecer um colega, uma outra pessoa que possa ser de uma outra cidade, que eventualmente precise de um trabalho aqui, vai te procurar. Então, isso você vai abrindo portas, né? Acabou acontecendo aqui. Eu comentei com vocês da criptomoeda. Aqui a Paulinha, que é uma advogada criminalista, já me mandou uma mensagem. Eu atendo, eu conheço tudo de criptomoeda. Se você tiver alguma dúvida, me liga que eu te esclareço. Então, é isso, né? É a comunicação, é a troca. Não, o que pinta... Tem o Fábio Meyer, filho do Antônio Meyer, que foi presidente da ASP. Vou falar uma coisa, a ASP é boa para ter presidente, viu? Olha, só gente boa lá, né, que foi presidente, viu? Não, eu vou me associar, não, eu já sou associado há muitos anos. Eu vou chegar lá um dia. Eu vou caminhar um pouquinho lá um dia. Porque só tem gente boa lá como presidente, né? E o Fabinho Meyer, ele fala, Cajé, é um negócio impressionante. Eu vou nas reuniões do César, ele participa ativamente do César, como vocês sabem, o Fábio não trabalha no escritório, porque nós temos aquela política, filho não trabalha, o Meyer está aposentado hoje, mas, mesmo assim, o Fabinho nunca trabalhou com a gente, lá diretamente ele nunca trabalhou, ele sempre contratou. Precisava de algum serviço, indicação, ou fazer alguma coisa, nós fazíamos com ele. E ele falava, é impressionante, mas eu vou na reunião do César, sempre arrumo algum cliente depois que me aparece no dia seguinte, que é pessoal do Brasil inteiro, advogados do Brasil inteiro. Isso, Cajé, explica um pouquinho o que é o César, que pode ser que tenha gente que não... é verdade. Espera aí, só deixa eu dar uma olhadinha aqui na nossa... Acho que vale esclarecer para a nossa audiência também. Contar um pouco do papel, né, do Centro de Estudos de Sociedade de Advogados, porque a ASP tem 78 anos, mas é uma associação que é o advogado pessoa física que se associa, e todos os nossos serviços são voltados para o advogado pessoa física, né? O César nasceu se espelhando no que era a ASP. Mas o quê? O que aconteceu? Isso há quase 40 anos, lá os grandes sócios lá das grandes sociedades de advogados, os sócios então tinha o Antônio Meyer, o Zé Luiz Salles Freire, a Clemência, que era junto com o velho Pinheiro Neto, tudo isso, nosso querido Orlando Giacomo do Demarest, sempre se encontra, o nosso querido o Dr. Mário Sérgio Duarte Garcia, que era presidente da Ordem, queridíssimo, né? Foi nosso presidente também. Eu falo que só teve gente boa, viu? Só lá, viu? Mas tem suas exceções, viu, Renatão? Não fica se achando também, viu, Renatão? Estamos quebrando, né? A gente é disruptivo, né? Mas o que aconteceu? Pera, só um minutinho, só deixa eu tirar aqui, só para eu não me perder, Vivi, porque senão... A gente pode fazer 10 coisas ao mesmo tempo, mas olha que bonita. Olha Mas é a questão, né, Cajé, da história. Não adianta você fazer uma petição bem feita, uma defesa bem feita e protocolar fora do prazo. Exatamente. Deixa eu passar um pouquinho, mas não tem problema. Não. Que ela vai dar. Agora olha como ficou bacana, e essa dica que ele deu a respeito de não levantar as bolinhas no empanado. Na milanesa não... E outra coisa, você percebeu que eu não coloquei ela direto numa chapa, eu coloquei numa grelha em cima. Para ela escorrer? Para ela escorrer toda, e assim ela não fica encharcada depois, na hora de comer, ela fica... Outra dica, vai ficar excelente. Sequinha também, vai excelente. Ficar... Bom, agora excelente. Voltando, então, o César, eles se encontravam em festas, né? Tudo, e sempre discutiam sobre sociedade de advogados, os problemas. Opa, estamos no tempo certinho, vai dar certinho, Vivi, porque eu já vi aqui. Boa, porque eu estou controlando aqui nosso tempinho também. Exatamente. Vamos lá. E o que aconteceu? Aí um dia o Orlando Giacomo falou, poxa,
A gente sempre se reúne aqui, vocês ficam discutindo os problemas da sociedade de advogados, que naquela época, há 40 anos, a sociedade estava assim, se estruturando. O Pinheiro Neto era um dos únicos que era bem estruturado, assim, mas mesmo assim passava pelas mesmas dificuldades, tal, de contratação, estava começando a informatização, como é que faz, como é que não faz, as formas, tributação sempre, né? As formas de contratação dos seus advogados, aquela forma como parceria, como contrato de associação, com empregados, como é que fica? E eles ficavam discutindo, né? Aí o Orlando falou, vamos parar com isso. Vamos se reunir um dia, vamos conversar. Fizeram uma primeira reunião com 12 pessoas, com 12 escritórios. A reunião foi tão boa que na segunda tinham 38 escritórios. Olha aí. E dali nasceu o quê? Surgiu o César e essas reuniões feitas dentro da OAB. E foi falando, não, então vamos criar dentro da OAB. Não, porque a OAB cuida do advogado individualmente. Naquela época se pensava assim, não, vocês tragam até nós os pleitos do que da sociedade de advogados. E assim nasceu o César, sempre trabalhamos com toda a normatização da sociedade de advogados ao longo desses anos, tradicionalmente sempre presidente até da Comissão Nacional de Sociedade de Advogados, foi criado aqui um modelo que foi sugerido pelo César também, sempre o presidente do César. Eu já fui presidente da Comissão Nacional de Sociedade de Advogados. Atualmente é presidente do Conselho, não é isso, Cajé? Do César, não, mas da Comissão Nacional da OAB. Da OAB já fui também ali. E é isso, né? Então, o César, nós lidamos o quê? Com os grandes temas relacionados à sociedade de advogados. Quer sejam temas administrativos, temas relacionados à publicidade, na advocacia, participamos ativamente sobre isso. Sobre o pro bono, o César sempre foi assim... Entusiasta, sempre esteve à frente, né? Inclusive, a redação do pro bono no Código Ético foi uma redação que foi feita dentro do grupo de estudos do César. Ali, né? Então é isso, a gente luta sempre com isso aí e sempre juntos, ao lado, né? Isso que é importante, né, Vivi? Sempre ao lado das associações, da OAB, sempre trabalhando juntas. Não tem aquela concorrência. O propósito é o mesmo. É o mesmo. Né? O propósito é o mesmo, né? Eu vou já finalizando o nosso prato aqui, então agora o nosso risoto, tá, gente? Aqui começando, já entrando já na nossa fase... Na reta final? Na reta final já. Na reta final mesmo, e no nosso tempo certinho. Impressionante isso. Ufa, vamos cumprir o prazo. Olha, Renato, olha lá. Esse é o mais importante. Tá? Eu preciso mandar um beijo especial aqui para a professora Giselda, que está nos acompanhando. Opa! É mesmo, eu acabei não olhando também do pessoal que estava no chat, eu não consegui. Desculpas, porque aqui a gente não consegue acompanhar o chat, todo mundo, a gente sabe que tem muita gente eu acabei cozinhando. de colocar o queijo ralado aqui também, tá, para finalizar. E agora vou fazer aquele do Scolari, que é colocar a manteiga para finalizar o risoto, né? Que aí dá aquele creme, exatamente, né? Muito bom. Então, eu peço desculpas, a gente não vai conseguir também responder as perguntas, tem algumas perguntas que parece que estão sendo feitas, mas infelizmente a gente não vai conseguir até por conta do nosso e por conta do nosso tempo. Mas agradecer, e Cajé, tem muita gente cozinhando simultaneamente com você. Opa, coisa boa, mano. Inspirando. Você está inspirando as pessoas. Eu acho que reproduzindo aí. E a experiência nós temos de amigo, tem a querida Márcia Matrone, assim, que está falando desde a primeira postagem, que ela fala, Cajé, eu vou estar vendo, eu vou estar lá. Já falei, não, pode ficar tranquilo. Ó, Márcia, tô te mandando um oi, hein, tá vendo só? Falei, prometi, hein? Para minha mãe e para meu pai, né? Pode passar por aqui, Pode Sam. passar, não tem problema. Nossa assistência aí. Obrigado, Sam. É porque eu vou montar o prato, né? Então, isso. Nós temos que entregar o produto, não é isso? Uma boa apresentação, né? Agora deixa eu desligar o risoto aqui. Nós estamos com o nosso tempo. Opa, estamos com o tempo certinho. Eu preciso dar mais um ainda. O risoto tem duas coisas. O risoto precisa ser al dente e ele precisa ser cremoso. Na hora que você coloca, aquele negócio, não, o risoto precisa ser sequinho. Não, o risoto não pode ser sequinho. Precisa ser molhado. Entendeu? Você tem aquela questão de pôr o risoto e bater no fundo do prato para ele espalhar? Tem algumas dicas, né? Não, mas aí é muita frescura também é menos, né, Renato? Mas você, como um bom chefe, né? A gente faz, né? Mas ele é cremosidade mesmo, tá bonito. Ele já pegou. Aí o que eu fiz aqui, né? Na realidade, isso aqui só é o quê? É um pouquinho de hortelã, um pouquinho, porque para dar o... isso eu não sabia. Dá um aroma? Exatamente. Frescor. O frescor nele, que é hortelã,
bem pouquinho de... Olha o Joca aqui, já está sentindo Ô, Joca, cheirinho. já veio trabalhar aqui, filho? Tá? E alecrim também picadinho, tá bem, mas bem pouquinho mesmo, porque tudo isso é muito, pode agredir, e um pouquinho assim, bem de leve também, eu coloquei umas 2, 3 folhinhas de manjericão só para assim, para soltar uma essência só, isso, e só coloco agora no finalzinho mesmo aqui, né? E umas raspinhas só do limão, né? Na realidade eu deveria ter colocado antes, na hora que eu coloquei a cebola, para ele dar uma torradinha e ficar, mas como não teve, a gente deixa assim. Ó, mas ele chegou no ponto já. Mas você pôs a raspinha de limão também? Coloquei. Ficou muito bonito. Muito bonito. Não, o cheiro tá maravilhoso. São generosas. Eu até errei aqui por causa da cotoleta. Você falou tudo. Minha mulher já ia, com certeza, ela ia me dar bronca. Falou, Cagé, você errou no tamanho da coisa. Tem muita coisa, né? Mas mandou bem. Tudo bem. Olha que bonito. Ele faz assim. Tá proporcional ao tamanho da coteleta. Tá bonito. Agora, porque isso aqui você não vai comer, mas é só para poder fazer aquele charme. No prato, já que você deixou registrado, que é de limão, né? Eu dei uma folhinha do meu pé que eu tenho plantado no apartamento, né? Que ninguém acredita que eu tenho limão siciliano no apartamento, né? Maravilhoso. Pronto, ó. Agora a gente pode comer. Os olhos, pelo menos, né? Conseguiu pegar? Aqui. Tá escorrendo. Sim. Tá escorrendo. Quer dizer que ele tá no Tá ponto cremoso. certo, né? Cremosíssimo. É isso, gente. Cagé, que maravilha. Isso mostra, super bacana. Cagé, a questão do resultado final de um planejamento, de todo um trabalho. Etapas. Você que hoje foi surpreendido com a informação do açougue, que não estava lá, que não tinha. Teve que me virar. Teve que se virar. E depois de tudo, está aqui o resultado. Está aqui o resultado e espero que agradem a todos aqui. E eu preciso fazer aqui um agradecimento especial ao Rodrigo, aqui, que veio aqui da equipe, ele, a mulher dele, desculpa. A Débora aqui está. Beatriz. A Beatriz, que está aqui com a gente também. Obrigado mesmo, viu, pelo cuidado de vocês. Vocês sabem que os dois chegaram aqui, tiveram o cuidado de colocar protetor nos pés para ver o respeito. Não tiraram um segundo sequer a máscara. Inclusive, eles serão sorteados a comer. O nosso primeiro prato será servido para eles hoje aqui. É especial para vocês. E o nosso agradecimento, viu? Meu pessoal, obrigado, viu, por tudo aí, pela atenção de vocês, viu? Renato, suas considerações finais. Não, Viviane, mais uma vez, eu acho que a ASP trouxe, né, uma experiência incrível aqui nas mãos do Cagé. A gente acho que pôde aqui fazer um bate-papo nessa correlação entre cozinha, organização do escritório. Tem muitos pontos em comum. Eu acho que é a mensagem que fica para os nossos associados, aqueles que estão aqui até agora conosco. Não desistam do seu sonho. Vão em frente, estudem, se dediquem, façam aquilo que vocês gostem. Porque fazendo aquilo que você gosta, certamente você vai conseguir atender a expectativa do seu cliente. Eu acho que, acima de tudo, essa dedicação, esse comprometimento, essa vontade de fazer um trabalho diferenciado, certamente vai ter resultados e frutos. E a questão da palavra é resiliência. Não se abatam por qualquer situação, qualquer desapontamento em relação a uma determinada situação. Buscar uma boa formação sempre. É um processo contínuo de aprimoramento. A advocacia, cada vez mais, é um trabalho que exige muita dedicação, muito estudo, muito comprometimento. E estejam atentos, como a gente falou aqui, às novas tendências. Se preparem para o futuro. Certamente demandas surgirão e a atividade da advocacia cada vez mais vai ser importante no nosso país, na maneira pela qual nós estamos vivendo, o momento que estamos passando. A advocacia é indispensável, já não é à toa que está no nosso artigo 133, a advocacia é indispensável à administração da justiça. Então, eu gostaria de, mais uma vez, manifestar aqui, Cagé, é muito legal estar com você de novo. Achei no ano de 2017, 18, 19, a gente viveu aí muito intenso, né? Várias batalhas em Brasília, muitas vezes, muitas histórias que eu acho viu, que foram Sandra? legais. Era com ele que eu estava, viu? Não fica pensando, não, viu, Joana? Viu? Bom, esse trabalho, foram muitas batalhas e é muito legal, Cagé, estar aqui de volta. Agradecer a Viviane, a toda a diretoria, o conselho da ASP que proporcionou a gente estar aqui hoje apoiando essa ideia. E, mais uma vez, a ASP disruptiva. Eu acho que isso mostra
que a ASP está aberta a essas novas tendências, e eu acho que faz com que a entidade, que já tem 78 anos, vão ter mais outros 78 pela frente, de sucesso, e aí a Vivi está aqui, né, na frente com a batuta, um ano dificílimo que ela está enfrentando, a gente sabe os desafios que a advocacia... E mandando com maestria, né? Exato, tirando de letra, Vivi aqui orgulhando realmente a ASP. Vivi, é muito legal ver você à frente. Aí tive a oportunidade de ter a Vivi como minha vice-presidente nos 2 anos, uma dedicação incrível, e sabemos, Vivi, que aí você tem cumprido com maestria todos esses desafios que têm aparecido e que não são poucos. A gente é testemunha, e agora que a gente está ali de fora, olhando e vendo, né, todo esse trabalho, parabéns a você, ao conselho, à diretoria, e agradecer aos colaboradores da ASP que estão aqui, né, todo o time. A gente sabe que tem um time enorme por trás aqui também, né? Então, obrigado a todos aí pela dedicação de vocês. A gente, né, tivemos várias reuniões dia a gente manda uma quentinha para eles, né? Tem que mandar, infelizmente, o pessoal que está lá, né, acho que eles estão na Álvares Penteado, lá no centro, esse horário lá, trabalhando nos estúdios para proporcionar para vocês um evento de qualidade e excelência, que é a marca e a característica da ASP. Muito obrigado a todos, Vivi, pela oportunidade, e esperamos estar juntos, mas aí com todo mundo, né? Depois que tudo isso passar, presencial, a gente está misturado, exato, né? A gente está com crise de abstinência já de encontros. Então, vamos lá. Legal. Bom, as minhas palavras também são de gratidão, são de agradecimento. De novo e mais uma vez, Cagé, pela tua disponibilidade, por abrir sua casa, por compartilhar de maneira tão generosa e agradável também os teus conhecimentos. E ser fonte de inspiração também, mostrar que além da advocacia, as pessoas podem ter um hobby, podem ter um gosto diferente, que isso é super gostoso, que isso também faz parte. Agradecer também ao Renato, né, que foi meu presidente durante 2 anos, e que foi um prazer, sempre presidente, e que foi um prazer também, como o Renato falou, vocês dois, na verdade, enfrentaram esse momento da pandemia de maneira, né, assim, assustadora. Naquele momento não se sabia o que seria da advocacia, das entidades, e foi tão importante ter as entidades naquele momento atuando em prol da advocacia. A gente acaba esquecendo isso, mas foram intensas as atuações da ASP, do CESA, do IASP, das demais entidades, em todas as dificuldades que surgiam por conta dessa virtualização toda com a qual a gente passou a operar. Lembrando que o Tribunal de Justiça, em 15 dias, estava operando totalmente digital, e, né, com todas as dificuldades de audiência e de contato e tudo mais, e as entidades tiveram um papel relevantíssimo nesse momento, mostrando a força também da representatividade, a importância de a gente estar unido por força dessas entidades. Dizer que foi um prazer enorme ter vocês aqui também nessa audiência, compartilhando com a gente dessa experiência super bacana, que a ideia aqui também é sensibilizar para que a gente possa fazer conexões entre as diversas áreas, né, advocacia, culinária, e com isso também a gente se desenvolver. Esse mês da advocacia está terminando hoje de maneira extremamente agradável, né, num momento de confraternização dentro daquilo que é possível, aí também por força da pandemia. Agradecer de maneira empenhorada a nossa equipe do Departamento de Marketing, a nossa equipe do Departamento Cultural, Eduardo Viveiros, a Bruna Anchesi, toda a equipe dela, toda a equipe dele também, que tornaram possível esse evento e todos os outros eventos que nós tivemos durante todo o mês da advocacia. Agradecer ao meu conselho diretor, que está sendo fundamental nesse ano à frente da presidência, aos meus pares também na diretoria, dizer que a ASP ela funciona porque nós tocamos a ASP com o coração. A ASP faz parte, né, Renato? A ASP é uma cachaça que a gente vicia. Tocamos a ASP com o coração, mas também porque a ASP é um trabalho feito em conjunto, mostrando que hoje em dia também o conhecimento compartilhado, são as trocas, e vamos superar essa pandemia. Agosto do ano que vem, tenho certeza que nós vamos comemorar o mês da advocacia lá nas nossas sedes, com muito encontro, com muitos abraços e com muita confraternização. Então, meu boa noite a todos e obrigada novamente. E eu registro aqui de maneira especial também o meu obrigado à Alessandra, que abriu a casa dela aqui para nos receber nessa noite. Boa noite a todos e a todas. Obrigado, gente. Valeu, hein? Tchau, tchau. Muito bom mesmo. Obrigado, Vivi. Imagina, foi uma delícia.